Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo com aquele resumo, aquela análise bem organizada, tá? Aspectos literários que a sua professora quer saber, né? Qual é o personagem, qual é o local da história, com enredo para você entender um pouquinho dos personagens e no final ali qual que é a análise, né? O que que aquele livro tem de encontro tanto com o contexto histórico quanto com o estilo de época. Romantismo, parnasianismo, realismo, bucolismo, enfim, esses estilos de época. Ficou curioso? Já sabe, ó, aula é aula. Pega papel e caneta que tudo que eu vou mostrar aqui pra você vai ser o mais resumido possível para você já sair daqui fazendo sua prova. Para a gente começar a entender, vamos lá para aqueles aspectos, aquela ficha técnica literária, tá? Então, a obra, O Ateneu, de Raul Pompeia, ela fala sobre a história de vida do garoto, o personagem principal, que é o Sérgio. Ela é escrita em primeira pessoa, ou seja, é o Sérgio que está escrevendo ela. Detalhe, pessoal, o Sérgio aqui ele é um adulto, tá? Imagina ali um adulto com 40 e poucos anos e ele está escrevendo sobre aquele período juvenil dele, de 11 anos, 12 anos, quando ele entrou no colégio interno. Então é em primeira pessoa. O local é o Rio de Janeiro. E esse O Ateneu vai ser o nome do colégio interno, que é um colégio interno bem ritmo. Então o local Rio de Janeiro, mais específico ali o colégio O Ateneu. O ano é 1888 e o estilo de época que o nosso livro vai tratar vai ser o realismo. Aí, observação aqui, tá? O realismo, pessoal, ele é um estilo de época que ele se dividiu em vários outros estilos, tá? É como se ele fosse uma categoria e tem subcategorias, tá? Tem subtipos dentro dele. Você vai verificar aqui alguns exemplos do parnasianismo. Então, você coloca aí realismo barra parnasianismo, porque vai ter um pouquinho de cada. Tudo bem até aqui? Ficha técnica dada, vamos entender a obra. Para a gente começar a entender ali por que é um colégio interno, o que ele quer passar por isso, logo no começo, quando a gente lê o livro, tá lá, né, tem uma fala do pai do Sérgio, quando vai entregar ele no colégio, e uma fala muito importante que eu lembro até hoje, e anote aí, é quando ele fala assim, vá meu filho, vai encontrar o mundo, coragem para a luta. O que ele tá falando aqui? Ele tá dizendo, ó, você deixou de ser aquele garoto mimado lá, e até conta-se no livro que ele tinha uns cabelos cacheados, loirinho, muito bem tratados, que quando ele foi pro colégio interno ele teve que cortar bem baixinho, sabe, quase raspar a cabeça ali, rapar a cabeça, perdão, ó, raspar e rapar, é rapar a cabeça. E quando ele foi entrar ali, ele teve que tirar esses cachinhos, então a gente percebe aqui que é um menino mimado, que o pai dele quis que ele sentisse um pouquinho, sabe, um pouquinho do sabor do que seria o mundo ali na vida adulta. Sim, porque o que a gente percebe aqui nesses livros que a gente chama de literatura de formação, tá? O que é? São personagens que estão ali na vida juvenil e que essa literatura fala muito do período de formação deles para a vida adulta, tá? Então é como se o pai quisesse falar assim, cara, olha só, lá em casa você é muito mimado, Sérgio, você vai pro colégio interno para você sentir o que é a vida, entendeu? Tanto que tem algumas questões de vestibulares que trata esses aspectos, como a gente tem também no Cortiço, que você tem aqui no canal, e no livro A Falência, que você também tem aqui no canal. Esses espaços é como se eles fossem um mundo, mas em menor escala. A gente chama de microcosmo. Microcosmo é o colégio e macrocosmo é o mundo. No Cortiço, microcosmo era o próprio Cortiço, olha que ele é apinhado de casas, e macrocosmos é o mundo. Por quê? Você vai verificar que dentro desses enredos e desses personagens vão ter pessoas que eles vão exemplificar como que é o mundo, sabe? Vai ter uma pessoa que é mais gananciosa, outra pessoa que é mais amorosa, outra pessoa que é mais protetora, outra pessoa que é mais ativa na vida. Ela vai contar um pouquinho desse mundo, tá? Essa é a história. Então vamos lá. Aí o Sérgio vai entrar nesse colégio. Pra gente entender aí um pouquinho desse colégio, eu preciso falar do Aristarco, que é o diretor do colégio, diretor e proprietário, Dona Ema, que é a esposa do Aristarco, e a Ângela, que é a funcionária, a única funcionária mulher. Pessoal, esse colégio interno são só garotos, só garotos. E o que Raul já coloca aqui pra gente, né? Imagine lá, um monte de garotinho, todos adolescentes ali, e as únicas mulheres que eles têm contato nesse período inteiro de ano letivo
é a Dona Emma e a Ângela, que elas são muito bonitas, tá? Comenta, assim, alguns textos do livro que falam que elas são muito bonitas, muito vaidosas. Então, esses garotinhos, eles vão ficar com o imaginário, né? Porque são as primeiras mulheres que eles vão ali lidar, conviver no dia a dia, tá? Então, surge um imaginário romantizado de admiração desses garotinhos, meio uma erotização por essas duas mulheres. Tudo bem até aqui? Que papo é esse, Willis? Continuando. O Sérgio, ele conhece o primeiro amigo que ele vai conhecer lá, vai ser o Rabelo. Sim, o Rabelo, ele é o primeiro. Sabe quando você chega numa empresa, quando você chega num colégio, chega num cursinho, chega num bairro novo, ou seu primo vai te apresentar os amigos, daí ele dá a letra, ele explica um pouquinho de como é que é ali. Quando o Rabelo vê o Sérgio, ele já fala, olha, já vou te falar como é que é o colégio aqui. Aqui tem os protetores e tem os protegidos. Sim, tem os protetores, aqueles bravão, aqueles que vão pra cima. Olha a vida aqui um pouquinho, pessoal. E tem os protegidos, sim, aqueles que ficam mais na penumbra, que fica como secundário, como coadjuvante, sabe? Só que aqui a ideia também é um pouco sexualizada, porque esses protegidos, olha só a ideia aqui, tá? Do livro. Esses protegidos são garotos que eles têm que trocar alguns favores afetivos, sabe? Com os outros garotinhos. Eu vou te proteger, só que em troca disso você tem que fazer uns carinhos em mim, você tem que aceitar umas certas carícias. Sim, nesse esquema mesmo que mostra no livro. Nossa! Outro personagem principal, perdão, coadjuvante, Errou feio, errou rude. que vai aparecer aí é o Franco. Depois desse episódio que o Rabelo tá lá apresentando como é que é o colégio, o Sérgio vai conhecer o Franco num episódio mais ou menos assim. Eles estão na piscina ali num dia à tarde, sim, o colégio tem uma piscina, é um colégio só de elite, tá, pessoal? É um colégio pago, privado e só de elite. Estão ali perto da piscina, depois no horário de almoço, no horário de estudo à tarde, sabe? E aí o Franco, ele é um dos protetores. Sim, sabe aquele que é mais extrovertido, só que ele também é meio subversivo, sabe aquelas brincadeiras com segunda extensões, intenções. Saia, seu vadio! Sabe aquele amiguinho que você tem que ora ele quer fazer uma brincadeira numa boa e ora ele faz uma brincadeira que não pegou bem pra você, só que você vai segurando ali, remanejando porque você gosta muito dele, é mais ou menos isso daí, tá? Essa amizade de Franco e de Sérgio fica nesse ritmo. Aí o Franco, ele tá brincando ali na piscina e o Sérgio tá fora da piscina. O que o Franco faz? O Franco vai puxar pra piscina o Sanches. Sim, o Sanches. O Sanches, ele é um daqueles que, digamos assim, ele vai ser o primeiro amiguinho do Sérgio. Mas amigo que eu digo não é só uma amizade, vai ter uma questão meio afetiva, tá? Pessoal, pausa aqui. A homossexualidade é um tema que você vai ver tratando nesse livro, ok? Bom, e aí o Sanches o Franco vai puxar o Sanches para dentro da piscina. Que refrescante. E aí o Sérgio vê aquilo e ele fica naqueles momentos, sabe? Você pensa, nossa, mas é uma brincadeira tão de mau gosto que meu amigo fez com ele, só que é tão meu amigo, eu entendi que também foi numa brincadeira, mas eu não vou deixar o menino ali naquela situação. Então quem vai lá e ajuda o Sanches e começa com uma relação com ele, com uma amizade agora é o Sérgio. Tudo bem até aqui? Observação aqui, tá? Mas também preciso fazer outra pausa. Tem um momento do livro, quase chegando pro meio ali, lembra da Ângela, aquela funcionária do colégio? Sim, a Ângela é casada, só que ela acaba se envolvendo com uma segunda pessoa, um segundo homem ali. Ela vai ter um relacionamento extra ali fora do casamento, tudo bem? E esse cara, pessoal, é muito ciumento e aí o marido dela descobre, ela fica entre os dois, tanto que um deles invade um dia o colégio armado. Sim, sim, armado. Armado porque quer matar a Ângela, ela tá enganando ele, ela tá enrolando a situação, ela não se define e aí entra lá pra matar Ângela e quem vai salvar? Quem vai tirar a arma da mão desse criminoso aí? Você imagine mais um outro garotinho. Aqui vai aparecer Bento Alves. Sim, Bento Alves é esse garotinho. Imagine, é mais um segundo protetor uma segunda relação afetiva que Sérgio vai ter, tá? Porque o primeiro foi o Sanches, tá lembrado? Que ele retirou da piscina. O segundo vai ser o Bento Alves aqui. O que acontece? Quando ele vê o Bento Alves vai lá e vai pra cima do rapaz lá,
amante, namoradinho, enfim, da Ângela, que entrou lá no colégio armado, vai pra cima dele, tira a arma dele, naquele conflito consegue segurar ele, vem mais meninos e ajuda. Então, o Bento Alves fica como sendo o herói aqui, sabe? O machão que vai pra cima, o corajoso, e o Sérgio admira ele nesse ponto. Aí eles também vão ter uma relação um pouquinho mais próxima. Pessoal, olha só, embora ele fale, ele deixa uma questão subjetiva muito forte aqui, tá? Ele nunca falou que esses garotinhos tiveram um contato de beijo. Não, nunca falou. Mas ele sempre falou que rolava uma admiração, que rolava carícias, que rolava carinhos, que tinha uma questão afetiva, que não era só amizade, que era algo além disso. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Você entendeu aqui? A subjetividade, ela também é uma característica muito forte do parnasianismo. Tome nota aí. E o realismo é, por exemplo, a Ângela é casada, mas ela trai o marido dela. Esse espaço aí, só de meninos, só de garotos, também tem aí uma cortininha desvelada, que é a cortina da homossexualidade. Então o realismo, ele trata muito disso, tá? Ele é um antirromantismo, entendeu? Ele não olha nada com véu rosa, não. Como eu já comentei aqui em outros vídeos, né? Ele tira esse véuzinho rosa da realidade e fala, ó, é isso aqui que tá acontecendo. Esquece, não olha com esse olhar romantizado, não, que aqui é tudo muito real. Então essa é uma característica forte do realismo. Por isso que ele faz várias denúncias, tá? A cada passagem que a gente vai vendo do livro, a gente fala, nossa, mas o Sérgio tá gostando do garotinho? Então é um garotinho gostando dentro do outro, dentro de um colégio interno tão rígido? Como que é isso? Nossa, mas a Ângela é casada, e aí ela também se envolve com alguém, e esse alguém entra no trabalho dela e faz todo esse vexame? Sim, ele tira essa cortininha rosa e vem mostrando vários pontos dessa realidade. Outro ponto dessa realidade que o Raul coloca aqui, olha só, eu tinha te falado do Franco, né, que era a primeira questão afetiva ali do Sérgio, e agora chegou o Bento Alves. Aí o Franco fica com ciúmes, vai brigar com o Bento, vai brigar com o Sérgio, sabe daquele rolo todo ali? Ele parece mesmo uma briga entre ex e atual, sabe? Entre a namoradinha atual e a ex-namorada, ou a pessoa com que você tá. Bem por aí, entende? Essa ciumeira, rola uma discussão. Sérgio olha tudo aquilo e fala, meu, tô cansado disso daí, não quero mais me envolver com ninguém, não. E aí ele vai a fundo da religião, ele passa a visitar a igreja todo dia, a cumprir as orações, ele se distancia dos outros amiguinhos. Mas, pessoal, aqui também está um ponto muito importante desse livro. É uma outra denúncia. Ele fala, ó, isso daqui se aproxima muito da religião com esse intuito. Não funcionou pro Sérgio. O Sérgio foi lá e foi como se ele se decepcionasse, sabe? Era como se ele esperasse que nessa aproximação algum vazio dentro dele ele ia se preencher. E não se preencheu. Continua esse vazio lá. Então, vamos lá. Ele não estava mais próximo da religião, não tinha mais aquela rotina de orações, de visitar a igreja, enfim. E agora, preciso falar de um conflito que aconteceu no livro. Bom, lembra do Aristarco? Aristarco era o proprietário, tá? Do Ateneu, do colégio, era o diretor ali. Ele tem um olhar, pessoal, ele não era professor, ele não tinha um amor pelo ensino, tá? Ele não era pedagogo, ele fazia aquilo ali por pura questão comercial. Sim, pura questão comercial. A minha interesse aqui em ter um colégio não é porque eu quero ver esses indivíduos aqui necessariamente se desenvolvendo, eu vou investir muito mais no ensino, eu tenho um profundo sentimento pela educação. Não era isso, não, era uma visão profundamente comercial. Sim, bem fria, assim, quanto mais aluno melhor. Ele evitava, tem vários trechos do livro, assim, que a gente vai lendo, e tem várias situações que ficava naquela... Garotos, né, pessoal? Um monte de garotinho ali, vai expulsar, não vai? E ele não expulsava, por quê? Porque ele não queria perder a mensalidade. Ele mesmo, sabe assim, tinha momentos que era como se ele estivesse pensando alto, tá? Então, voltando aqui o raciocínio. Tinha um período da tarde que eles recebiam sempre um doce de goiabada. Sim, um doce de goiabada que naquele período era muito caro, ok? Só que esses garotinhos perceberam que esse doce de goiabada estava diferente. Estava com um gosto de banana. Então, estavam misturando banana num doce de goiabada. E os garotos começaram a pesquisar ali, acompanharam isso por alguns dias, perceberam também isso em outras questões da escola, que o Aristarco estava economizando dinheiro. Sim, porque banana era mais barato do que goiaba. Porque todas as trocas que ele fazia ali no colégio que os garotos percebiam eram trocas mais comerciais, eram de produtos mais caros por produtos mais baratos. Eu perdi meu dinheirinho! O que aconteceu? Os garotos se reuniram, sim, os garotos se reuniram, se juntaram e fizeram uma revolução, fizeram um barulho lá e foram discutir com Aristarco.
Aristarco não queria conflito, entende? Porque ele não queria expulsar ninguém. Ele também queria manter as mensalidades, ele não queria os garotos bravos, e daí ele foi e voltou para Goiabada. Mas aqui eu volto lá no final, qual que é a importância que o Raul vem falar desse conflito, tá? Bom, voltando aqui para o nosso enredo, agora para finalizar, lembra do Bento Alves? Então, o Sérgio já tinha se distanciado dele, né? Porque deu aquela confusão com o Franco. Aí chegou agora, tem um aluno novo chamado Egbert. Sim, Egbert, ele é um inglês, acabou de chegar há pouquinho tempo da Inglaterra. E ele é que vai ser o terceiro amiguinho lá, o terceiro protetor do Sérgio. Sim, agora o Sérgio começa a se envolver afetivamente com ele. Detalhe aqui, tá? Tem uma gradação. Primeiro era o Franco, depois o Bento Alves, agora o Egbert. A cada amiguinho, o Sérgio ele vai se aproximando mais. Você entendeu? Tem uma gradação, ele vai ficando mais solto, ele vai ficando mais envolvente nisso daí. Ou seja, esse homossexualismo ele vai ficando mais claro no livro. Bom, o livro termina mais ou menos assim, ó, eu já tô mais ou menos no final, tá? Termina que o Sérgio ficou doente. Quem vai cuidar dele é a Dona Ema, assim, porque os pais deles estavam viajando para a Europa, não tinha como voltar. Dona Ema fica com ele, aquele imaginário erotizado dele se aumenta, né, se intensifica. E o livro termina com um incêndio. Sim, o incêndio do Ateneu. O colégio interno Ateneu pegou fogo, foi totalmente destruído. O que deixa um pouquinho subjetivo no final também, a subjetividade, é que era um aluno novo que tinha chegado, era um aluno novo, sabe, aquele rebelde, aquele bravão da turma, que ele já tinha sido punido, já tinha dado algumas confusões e mesmo assim ele estava bravo e foi ele que ateou fogo no Ateneu. Termina mais ou menos assim, o Aristarco lá, né, muito frio olhando aquela situação, porque Aristarco era bastante narcisista, tá, bastante vaidoso, muito vaidoso. É muito sobre o ponto de vista dele, né? Ele tá olhando ali de forma fria, o Ateneu tá pegando fogo, Dona Ema desaparece. Dona Ema desaparece, não coloca no, ela não aparece nesse final. Isso é muito subjetivo da obra também, tá? Cadê Dona Ema? Cadê a esposa dele? Não era pra estar segurando a onda junto ali? Não era pra ela estar pensando em como resolver também? Ela desaparece. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. E o livro, pessoal, termina dessa forma fria, porque é exatamente isso, assim, o que o Raul Pompeia quer colocar, ó, acabou, isso daqui não era nem para existir. Tem alguns estudos, assim, né, que comenta de outros autores tentando estudar que a obra do Raul Pompeia, que fala que é meio autobiográfico, sim, porque o Raul, ele estudou em colégio interno quando ele era criança, então parece que ele quer recontar o período dele, mas com outro nome, entende aqui? Fiz uma baguncinha. Então, o livro termina dessa forma. Agora eu quero fazer aquela análise contigo, tá? Mas beleza, Pro, e daí? Qual é a mensagem, pessoal? Primeiro, lembra da rebelião? A rebelião lá que teve por causa do doce de bananas, doce de goiabada? Ele tá falando da união. Ali tá falando do poder de movimentação que a sociedade tem quando ela se junta, mesmo que seja contra alguém ou contra um governo narcisista ou rígido, como era o Aristarco, que ele era rígido e narcisista, tá? Aqui também fala da questão da homossexualidade. O que Raul tá falando? Ó, isso aqui já existe na sociedade, é só todo mundo que não quer ver. Isso daqui existe justamente na elite, onde é tudo muito fechado, tudo muito escondido, mas ninguém mostra, ninguém dá as caras sobre esse assunto. O que ele também fala aqui? Há uma crítica ali àquela elite que era muito hipócrita, certo? Porque aqui eu tô falando de um colégio interno muito caro, e também essa passagem da vida jovem para a vida adulta. Se lembra como eu falei que era um romance aí, um livro de formação? Sim, a gente chama isso de literatura de formação. Essa vida jovem, né, juvenil para a vida adulta, tem todos os teus percalços, tem todas, como se fosse esse macrocosmo que é a vida, tem pessoas que vão te proteger, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te empurrar para baixo, tem momentos que você vai se sentir sozinho, vai procurar religião, e mesmo assim, dependendo da forma com que você for procurar, porque deixou muito claro que o Sérgio ali, ele foi procurar como se fosse um vazio, né? Ele queria preencher de alguma forma, e isso não vai dar muito certo. Então ele tá fazendo várias denúncias como se fosse a vida em sociedade. No final, qual que é o final aqui? Tem lá o final é muito bonito, pessoal. Resumindo, ele fala que a saudade, ela mata as horas.
Sim, é como se ele estivesse falando, ó, quando você fica muito saudoso, lembrando o passado, como eu, Raul, estou agora lembrando o passado dos meus 11, 12 anos, você está matando as suas horas, você está matando o seu presente. Viva o presente, bola pra frente. Tudo bem que você tem alguma lembrança do passado muito saudosa, todos temos. Ele está falando, todos temos. Mas não se aprisione nesse passado, não mate o seu presente vivendo sempre no passado. Bola pra frente, vai, se vira. A vida é isso, a vida é um conjunto de acontecimentos. E no final, de repente, tudo se queima e tudo se perde. Bonito, não? Realmente. Obrigada por hoje, espero ter colaborado. Se inscreve aqui no canal, de segunda a sexta-feira tem material assim, organizado, claro, objetivo, direto para você mandar bem na prova. Curte esse vídeo, vale uma curtida, não vale? Claro, compartilha para aquele amigo, para aquela amiga que também está precisando desse conteúdo. E olha, vem conhecer aqui o nosso curso de redação, clica aqui no meu rostinho, ou então passa um zap pra gente. Aqui tem todos os nossos canais, passa uma DM, um message, vem conhecer o nosso curso de redação que eu garanto que você vai gabaritar a prova com ele. Pessoal, obrigada por hoje, até a próxima e vai lá, gabarita essa redação.